A morte de Jesus é o evento central na fé cristã. Os eventos que ocorreram imediatamente após ele dar seu último suspiro não foram apenas fenômenos sobrenaturais, mas carregaram um profundo significado em relação à redenção e ao poder de Deus. Esses eventos marcam o início de uma nova era no relacionamento entre Deus e a humanidade, onde a morte e a separação entre Deus e a humanidade foram quebradas. Examinaremos cada evento em detalhes e exploraremos seu significado. Número 1. O terremoto. Imediatamente depois que Jesus deu seu último suspiro, ocorreu um violento terremoto. Na Bíblia, isso está registrado no Evangelho de Mateus 27:51. Naquele momento, a cortina do templo se rasgou em duas de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Os terremotos na Bíblia não são meramente ocorrências naturais, mas muitas vezes são entendidos como símbolos da intervenção direta de Deus na história humana. Esse terremoto pode ser visto como a reação do universo à morte do Salvador, que veio para levar os pecados da humanidade. Este terremoto é entendido como uma manifestação do tremor nos mundos físico e espiritual. Significa a ira e a tristeza de Deus pela injustiça e pelo pecado que levaram à morte de Jesus. Na cruz, Jesus carregou o peso de todos os pecados da humanidade, e esse terremoto representa a profunda mudança que sua morte trouxe. Para muitos crentes, simboliza a quebra das barreiras entre Deus e a humanidade, marcando o início de uma nova era na história da redenção. Na teologia cristã, esse terremoto também é visto como um símbolo da quebra das cadeias do pecado e da morte. Antes da vinda de Jesus, a humanidade estava aprisionada no pecado, vivendo separada de Deus. A morte de Jesus quebrou estas correntes, abrindo o caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. O terremoto reflete o tremor de todo o universo, anunciando uma grande mudança no relacionamento entre Deus e a humanidade. Para os cristãos, esse terremoto serve como um lembrete do poder incomparável de Deus e do significado do sacrifício de Jesus. Ele enfatiza que sua morte não foi um evento comum, mas com significado cósmico, alterando para sempre a maneira como o mundo funciona. Este terremoto não é apenas uma ocorrência física, mas também um sinal claro da presença e do poder de Deus no mundo. Fortalece a fé dos crentes na presença contínua de Deus em suas vidas e em todas as grandes transformações da história. Número 2. Os túmulos abertos. De acordo com o Evangelho de Mateus 27:52-53, o terremoto não apenas abalou a terra, mas também fez com que muitos túmulos se abrissem. Os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que morreram foram ressuscitados. Eles saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus e entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas. A abertura dos túmulos e a ressurreição dos santos têm um significado profundo, simbolizando a vitória de Jesus sobre a morte e o poder de Satanás. Este evento é visto como um prenúncio da ressurreição. No cristianismo, a ressurreição de Jesus é a vitória final sobre a morte, afirmando que a morte não é mais o fim, mas o começo da vida eterna. A abertura dos túmulos e a ressurreição dos santos servem como evidência clara de que, em Jesus, a morte foi derrotada e a vida eterna foi concedida a todos os que creem nele. A ressurreição dos santos não é apenas um milagre, mas também uma confirmação da promessa de Deus. Ao longo da história do povo judeu, Deus prometeu trazer salvação e vida eterna para aqueles que confiam nele. A ressurreição dessas pessoas santas é uma evidência clara da fidelidade de Deus às suas promessas. Também fortalece a fé dos crentes, mostrando que as promessas de Deus são sempre cumpridas e que podemos confiar plenamente nele. Para os cristãos, esse evento reforça a crença de que, por meio de Jesus, a morte não tem mais poder absoluto,
traz consolo e sólida esperança de que a vida não termina em morte, mas continua na vida eterna com Deus. Este é o fundamento da crença cristã na ressurreição, que todos os crentes serão ressuscitados no último dia e que a morte não é o fim, mas uma transformação em uma nova vida em Cristo. Número 3. O véu no templo rasgado. Um dos eventos mais significativos relacionados à morte de Jesus é o rasgo do véu no templo de cima a baixo. Mateus 27:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45. Este véu separava o Santo dos Santos, onde se acreditava que a presença de Deus habitava, do resto do templo. De acordo com a lei judaica, apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. O rasgar do véu simboliza a quebra da barreira entre Deus e a humanidade por meio da morte de Jesus. Anteriormente, as pessoas não podiam se aproximar diretamente de Deus, mas tinham que passar pelo sumo sacerdote e por um complexo sistema sacrificial. No entanto, quando Jesus se sacrificou na cruz, ele abriu um novo caminho para nos aproximarmos de Deus diretamente, sem intermediários. Na teologia cristã, esse evento tem um significado imenso. Representa o fim do antigo sistema sacrificial e o início de uma nova aliança. Por meio do sacrifício de Jesus, ele se ofereceu como expiação final, de uma vez por todas, acabando com a necessidade de sacrifícios de animais. Isso afirma que todas as pessoas, independentemente de status ou passado, podem vir diretamente a Deus por meio da fé em Jesus. Ele é visto como o sumo sacerdote supremo que abriu o caminho para nos aproximarmos de Deus. O rasgar do véu também significa que a presença de Deus não está mais confinada ao Santo dos Santos no templo. Por meio de Jesus, Deus se aproximou da humanidade e sua presença agora pode ser experimentada em todos os lugares. Isso enfatiza que a salvação e o relacionamento com Deus não são limitados pela localização ou rituais, mas são oferecidos a todos os que acreditam em Jesus. O rasgar do véu criou uma mudança profunda na forma como os cristãos entendem seu relacionamento com Deus. Sem mais barreiras, somos convidados a nos aproximar de Deus, encontrando conforto, orientação e seu amor sem limites. Isso nos lembra da nova liberdade que recebemos por meio de Jesus e nos chama a viver na presença de Deus todos os dias. É também um chamado para compartilhar o amor e a graça de Deus com os outros, ajudando-os a perceber que a salvação e o relacionamento com Ele agora estão abertos a todos. Número 4. Trevas sobre toda a terra. Os evangelhos registram que da 6ª hora à 9ª hora, do meio-dia às 3 da tarde, as trevas cobriram toda a terra. Mateus 27:45, Marcos 15:33, Lucas 23:44. Este não foi um fenômeno natural comum ou um eclipse, mas um sinal sobrenatural com profundo significado. Na Bíblia, as trevas geralmente simbolizam o julgamento de Deus ou momentos de grande tristeza. O fato de que a escuridão caiu no meio do dia ressalta a gravidade e a tristeza da morte de Jesus. Na teologia cristã, essa escuridão representa a dor de toda a criação pela morte de Jesus. Também significa o peso do pecado que Jesus carregou na cruz. Naquele momento, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo inteiro, experimentando uma separação temporária de Deus Pai, um profundo sofrimento que ele suportou pela humanidade. A cobertura das trevas é um símbolo de julgamento contra o pecado, mas também prenuncia a vitória da luz da ressurreição que está por vir. Essa escuridão também reflete a solidão e a separação temporária que Jesus experimentou ao carregar os pecados da humanidade. Naquele momento na cruz, Jesus sentiu a separação de Deus Pai, uma experiência intensamente dolorosa que ele suportou em nosso favor. Isso nos mostra o terrível custo do pecado e aprofunda nossa compreensão do sacrifício de Jesus.
O evento das trevas, cobrindo a terra, serve como um poderoso lembrete da gravidade do pecado e do preço que Jesus pagou para nos redimir. No entanto, essa escuridão foi apenas temporária, sinalizando a gloriosa vitória da ressurreição. Afirma que a luz de Deus sempre triunfará sobre as trevas e que a tristeza e a separação não são o fim, mas o prelúdio da vitória da vida e da luz em Jesus. Número 5. O centurião romano reconhece Jesus como o Filho de Deus. Depois de testemunhar esses eventos sobrenaturais, o centurião romano que supervisionava a crucificação exclamou: "Certamente este homem era o Filho de Deus." Mateus 27, 54, Marcos 15, 39. Esta declaração é particularmente significativa porque veio de um gentio, não de um judeu ou discípulo de Jesus. Isso indica que o reconhecimento da verdadeira identidade de Jesus não se limitava a um grupo específico, mas estava aberto a todos. Na crença cristã, esse reconhecimento simboliza a expansão da mensagem de salvação de Jesus, além das fronteiras culturais e religiosas. Ele lançou as bases para a missão posterior dos discípulos de espalhar o Evangelho a todas as nações. O reconhecimento do centurião é uma prova do poder e da maravilha de Jesus, afirmando que qualquer um que testemunhe seu poder pode entender que ele é o Filho de Deus. A declaração do centurião não é apenas um reconhecimento pessoal, mas também simboliza um novo reconhecimento da identidade de Jesus. Afirma que ele não é apenas um homem crucificado, mas o Messias, o Filho de Deus, que veio para redimir a humanidade. Isso representa uma transformação espiritual, mostrando que mesmo aqueles que não eram judeus podiam reconhecer a verdade sobre Jesus. O reconhecimento do centurião é um lembrete da universalidade da mensagem de salvação de Jesus. Obriga-nos a viver com gratidão e desejo de partilhar o Evangelho com os outros, para que também eles possam reconhecer e experimentar o amor de Deus. Também estabelece as bases para a missão da Igreja de espalhar a mensagem da salvação e do amor de Deus a todas as pessoas, independentemente de onde venham ou de quem sejam. Opinião pessoal. Refletir sobre os eventos que ocorreram após a morte de Jesus nos traz um profundo senso de seu sacrifício e do amor incondicional que ele tinha pela humanidade. Esses eventos não eram apenas fenômenos sobrenaturais, mas símbolos poderosos da salvação e misericórdia de Deus. Eles nos lembram que o sacrifício de Jesus não foi apenas um ato isolado, mas o culminar de um grande plano de redenção que foi colocado em ação muito antes de ele vir à Terra. Cada detalhe carrega significado, enfatizando o poder de Deus e a importância de Jesus em trazer salvação para a humanidade. Quando pensamos no terremoto que aconteceu imediatamente após a morte de Jesus, não podemos deixar de sentir que esse tremor da terra foi a maneira da natureza de lamentar a injustiça e o sofrimento que Jesus teve que suportar. Os terremotos na Bíblia costumam ser uma expressão direta da intervenção de Deus, um evento que anuncia uma mudança significativa. Isso serve como um lembrete de que a morte de Jesus não impactou apenas a humanidade, mas teve implicações cósmicas. Leva-nos a compreender que o pecado e a injustiça não prejudicam apenas os indivíduos, mas causam um colapso e desordem em todo o mundo. O terremoto não foi apenas um tremor físico, mas um sinal de profunda transformação espiritual, marcando o início de uma nova era em que a morte não detinha mais o poder supremo. Esse terremoto também pode ser entendido como a reação do universo à morte do Salvador. Representa a agitação e a transformação que este evento monumental trouxe. O sacrifício de Jesus abalou os céus e a terra, não apenas porque ele era o Filho de Deus, mas porque esse evento marcou o fim de uma era de pecado e o início da salvação.
Através do terremoto, Deus estava declarando ao mundo inteiro que algo profundamente importante e eterno havia acontecido. A imagem dos túmulos se abrindo e dos santos sendo ressuscitados após o terremoto é um testemunho claro da vitória de Jesus sobre a morte. Este não foi apenas um evento milagroso, mas uma confirmação de que Jesus havia vencido a morte e trazido a vida eterna a todos os que creem nele. Dá-nos uma esperança sólida de que, por meio de Jesus, a morte já não é a meta final, mas uma porta de entrada para a vida eterna. Afirma que a ressurreição não é apenas um evento que aconteceu, mas uma promessa para o futuro de todos os crentes. Os santos que foram ressuscitados não são apenas um testemunho do poder de Deus em derrotar a morte, mas também um símbolo de uma nova vida. Eles representam todos os que morreram na fé, e sua aparição na cidade é um sinal de que a vida eterna não é um sonho distante, mas uma realidade futura. Isso fortalece nossa crença de que, por meio de Jesus, seremos ressuscitados na glória de Deus, onde não há mais dor, tristeza ou morte. É um lembrete de nossa esperança nos últimos dias, quando todos os que crerem serão ressuscitados e reunidos com Deus em seu reino eterno. O evento do véu do templo sendo rasgado em dois é um dos símbolos mais poderosos da mudança que ocorreu com a morte de Jesus. Anteriormente, o véu era uma barreira que separava as pessoas da presença direta de Deus. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos no templo uma vez por ano para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que a barreira entre Deus e a humanidade havia sido removida. Isso não apenas traz uma nova liberdade, mas também marca o fim do antigo sistema sacrificial. Por meio do sacrifício de Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote supremo, oferecendo-se como o sacrifício final e perfeito. Agora, podemos nos aproximar diretamente de Deus sem um intermediário. Isso traz uma nova compreensão do relacionamento entre Deus e a humanidade. Um relacionamento não limitado por rituais ou tradições, mas construído sobre o amor e a graça. Além disso, o rasgar do véu nos dá um novo senso de liberdade e responsabilidade. Não somos apenas convidados a nos aproximar de Deus, mas também somos chamados a viver uma vida que reflita sua presença. Somos chamados a compartilhar o amor, a graça e o perdão que recebemos por meio de Jesus com os outros. É um lembrete de que, em Deus, não somos mais estranhos, mas filhos amados que são aceitos e amados. A escuridão que cobriu toda a terra quando Jesus morreu nos faz refletir sobre a dor e o isolamento que Jesus suportou por causa do pecado da humanidade. Essa escuridão não apenas simboliza a tristeza, mas também representa a separação temporária entre Jesus e Deus Pai. Naquele momento, Jesus suportou todo o peso do pecado humano, experimentando a dor e a separação que o pecado traz. Isso nos ajuda a entender profundamente o preço que Jesus pagou para que pudéssemos viver à luz do perdão e do amor. Essa escuridão também simboliza a escuridão e o desespero de um mundo sem a presença de Deus. No entanto, não durou para sempre, mas foi um precursor da gloriosa vitória da ressurreição. A luz de Jesus dissipará todas as trevas, trazendo nova esperança e vida ao mundo. A ressurreição de Jesus é a afirmação de que a luz de Deus sempre triunfará sobre as trevas. Também serve como um lembrete para nós de que, mesmo quando passamos por momentos sombrios e difíceis, sempre temos esperança na vitória da luz e da vida em Jesus. Por fim, o centurião romano, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, é um sinal poderoso da transformação do coração e da expansão da fé.
um gentio, não um judeu, não um discípulo de Jesus, viu e reconheceu a verdade sobre ele. Isso mostra que a verdade sobre Jesus pode ser reconhecida por qualquer pessoa, independentemente de onde venha ou de que status social tenha. Este reconhecimento do centurião romano é uma expressão da universalidade do amor e da redenção de Deus. Afirma que o amor e a redenção de Deus não são limitados por fronteiras culturais, religiosas ou nacionais. Encoraja-nos a viver com gratidão e desejo de partilhar o Evangelho com os outros, para que também eles possam conhecer e experimentar o amor de Deus. Esses eventos aprofundam nossa fé e nos lembram do grande amor e sacrifício inestimável de Jesus. Eles nos convidam a viver à luz da ressurreição, com esperança e fé em um futuro redimido e cheio de vida em Deus. Este também é um chamado para espalharmos a mensagem do amor e da redenção de Deus a todos ao nosso redor, para que eles também possam experimentar a nova vida que Jesus oferece. Depois de ler o relato completo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, não podemos deixar de prestar atenção ao que aconteceu antes. Muitas pessoas não podem deixar de se perguntar: como um homem assim foi parar na cruz? Qual foi a causa de sua morte e quem foi o responsável pela morte de Jesus? De acordo com uma teoria que circulou no século XX após a tragédia da Shoah, Hitler exterminou os judeus. As pessoas culparam os judeus, Pilatos e as autoridades romanas da época pela morte de Jesus, cuja motivação era mais política do que religiosa. A evidência é que o Conselho Judaico, presidido pelo sumo sacerdote Caifás, se reuniu para prender Jesus furtivamente e matá-lo. Mt 26:4. Procurando falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Mt 26:59. Mas não encontrando nenhum falso testemunho, Caifás apelou para a verdade para o condenar à morte. Conjuro-te pelo Deus vivo, dize-nos, és tu o Cristo, o Filho de Deus? Mateus 26:63. Ele até ilustrou eloquentemente seu julgamento com o gesto de rasgar suas roupas. Ele blasfemou. Que necessidade adicional temos de testemunhas? Você acabou de ouvir sua blasfêmia. O que você acha? Mateus 26:65. A reunião noturna terminou com o grito: ele merece morrer. Mateus 26:66. Mas a questão não era simples, porque para matar Jesus, eles tiveram que passar pelas mãos do governador romano Pilatos. Então, eles o amarraram, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Mt 27:2. Pilatos não era um homem tão preocupado com a justiça a ponto de se preocupar com o destino de um judeu desconhecido. Era um homem endurecido e cruel, pronto a derramar sangue ao menor sinal de rebelião. Filipe 13:1-9. Tudo isso é perfeitamente verdade. No entanto, ele não tentou salvar Jesus por compaixão pela vítima, mas apenas para obter uma vitória contra os acusadores de Jesus, com quem ele estava em conflito desde sua chegada à Judéia. É claro que isso não diminui a responsabilidade de Pilatos de condenar Jesus, uma responsabilidade que ele compartilhava com os líderes judeus. Quando encontrou Jesus, Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? A resposta do Senhor parece misteriosa. Tu mesmo o disseste. B 27:11. O governador Pilatos ficou muito surpreso e acrescentou as palavras de sua esposa: não tenhas nada a ver com aquele justo, porque hoje, num sonho, sofri muito por causa dele. Mateus 27:19. Diante daqueles que queriam matar Jesus, Pilatos não sabia o que fazer. Pensou em um truque para trocar a vida de Jesus, dando ao povo um notório criminoso chamado Barrabás. Mateus 27:16. Esperando que o povo libertasse Jesus, mas ele estava errado. O povo gritou ainda mais alto: solte Barrabás, mate Jesus, crucifica-o. Mateus 27:20-22. O plano falhou. Então ele pegou água, lavou as mãos diante do povo e disse: eu sou inocente do sangue deste justo, faça-se em vós.
Mútil 27, 24. Os sumos sacerdotes e os escribas aceitaram. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mútil 27, 25. Pilatos cedeu completamente. Soltou-lhes Barrabás e entregou-lhes Jesus para ser açoitado e crucificado. Mateus 27, 26. Ao decidir entregar Jesus, ele entrou no círculo de movimento deles. Supõe-se que os evangelhos tenham exonerado Pilatos e denunciado os líderes judeus como mentores do assassinato de Jesus. O próprio São Paulo, ao relatar a sentença de morte de Jesus, descrita nos evangelhos, escreveu: os judeus mataram Jesus. Mentias 2,15. A partir dos relatos da morte de Jesus no Talmud e em outros documentos judaicos, a tradição judaica nunca negou a participação dos líderes religiosos da época na condenação de Jesus. Eles não se defenderam negando a ação, mas se houve alguma ação, negaram que constituísse um crime do ponto de vista judaico e que a sentença de morte de Jesus Cristo fosse uma sentença injusta. Então, para a pergunta, por que ele morreu? Depois de todos os estudos e das opções propostas, devemos dar a mesma resposta que nos evangelhos, que ele foi condenado por motivos religiosos. Em conclusão, as autoridades religiosas e as autoridades políticas, os líderes do Sinédrio e o governador romano, estiveram envolvidos, por razões diferentes, no julgamento de Cristo. A maioria de nós que acredita em Jesus pensa que foram os judeus que o mataram. Também, muitas vezes, atribuímos a Judas, o traidor que traiu o Mestre, que ajudou os sumos sacerdotes e escribas a trair Jesus. Parece que apenas Judas e os líderes judeus reconheceram seu envolvimento na morte de Jesus. Quando viram que Jesus estava condenado, arrependeram-se e devolveram as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue de um justo. Os principais sacerdotes acenaram com as mãos para Judas, dizendo: o que é isso para nós? Que seja para você. Pilatos lavou as mãos diante deles, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, que seja para você. Então Judas entregou o sangue de um homem inocente. Pilatos também entregou o sangue de um homem inocente. Os sumos sacerdotes e a multidão receberam o sangue de um homem inocente para si e para os seus filhos, quando responderam: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mit 27, 25. Cada vez que chega a Semana Santa, relendo a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja quer que cada um de nós, em vez de culpar os judeus, veja a nossa responsabilidade na morte de Jesus. Deus morreu por nossos pecados, assim como a Bíblia diz. O pecado nos separa de Deus e dos outros, contra Deus e uns contra os outros, levando ao risco de perder a salvação. Portanto, por nós humanos e para nos salvar, Deus desceu do céu à terra, ser crucificado, morrer para expiar nossos pecados. Quando rejeitamos Deus e seu plano divino, ou ofendemos a Deus, ou deixamos de viver como filhos de Deus, somos especialmente responsáveis por sua morte. Toda vez que cometemos injustiça, falhamos na caridade, damos maus exemplos, cooperamos com o mal, prejudicamos diretamente os outros, prejudicamos a nós mesmos e causamos danos à Igreja, causamos sofrimento uns aos outros e, especialmente, fazemos com que Deus sofra e morra. Que cada um de nós, ao meditar sobre a morte de Jesus, tenha maior fé em Deus, ame a Deus mais intensamente e coloque toda a sua confiança nele. Cremos que Jesus morreu por nossos pecados, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Senhor Jesus, oferecemos nossa mais profunda gratidão a Ti. Nós te agradecemos por seu amor sem limites e pelo sacrifício que você fez na cruz. Através do seu sofrimento, você nos redimiu do pecado e abriu o caminho para a vida eterna e um relacionamento direto com Deus. Seu sacrifício quebrou as barreiras entre nós e Deus. Somos gratos por seus ensinamentos de amor, humildade e perdão.
Você não falou apenas de amor, você o incorporou através de cada ação e palavra. Você nos mostrou como amar nossos inimigos, perdoar aqueles que nos prejudicam e viver por valores que transcendem este mundo. Através de ti, aprendemos o verdadeiro significado do sacrifício e da misericórdia, tornando-nos uma luz neste mundo. Obrigado por estar sempre conosco, nos guiando e apoiando em todas as provações. Mesmo nos momentos mais sombrios, nunca estamos sozinhos, pois você prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Seu amor expulsou nossos medos, trazendo esperança e paz aos nossos corações. Que possamos viver em seu exemplo, compartilhando o amor e a misericórdia que você nos mostrou. Que cada dia de nossas vidas seja uma expressão de gratidão, refletindo seu amor no mundo ao nosso redor. Que possamos sempre lembrar que, por causa de ti, somos redimidos e chamados filhos de Deus. Oferecemos esta oração de agradecimento, comprometendo-nos a viver de uma maneira que honre seu amor e sacrifício. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua assinatura, para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.